eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. No vídeo anterior, vimos como os preços são formatados e a influência das políticas financeira e tributária nas suas formatações. Analisaremos agora por que no Brasil eles mudam tanto e se há ou não razões que justifiquem a política neoliberal de preços livres e as causas das instabilidades dos preços. As políticas de formatação de preços. Um dos grandes desafios que o gestor público enfrenta quando no comando da economia é a política de formatação de preços. Isso se deve ao fato de que ela envolve questões de natureza moral, política, filosófica, econômica, financeira, tributária, jurídica e contábil, entre outras. No sistema SOCOCA, aqui no Brasil, atualmente, os preços ao consumidor e a distribuição das margens por canal estão relegadas à sânia de atores anônimos postados nos canais de distribuição, ou seja, na indústria, no atacado, no varejo, etc. Da política de preços livres, emerge a visível licenciosidade econômica e financeira, causa da instabilidade dos preços, que atesta a incompetência, fracasso e a corrupção dos governos no cumprimento da sua missão de promover a justiça econômica e financeira na economia. Para bem entender como de uma só penada os nossos governos vêm negligenciando e até passando por cima de tantos princípios e normas, as mais elementares, convém analisarmos cada uma das questões envolvidas para, ao final, tirarmos as nossas conclusões. Primeiramente, analisemos a questão contábil na formatação dos preços. A complexidade do método de custeio e da política tributária e financeira do SOCOCA na formatação dos preços é tanta que, apesar da imensa versatilidade da contabilidade, ela consegue contornar, mas não registrar com absoluta fidelidade todos os fatos econômicos. Pois, por mais hábil que seja o profissional contábil, dado o formato do método de custeio e da legislação tributária, cuja rigidez não admite procedimento diferente, não há como evitar-se o fenômeno da bitributação, da tributação incidente sobre os juros e destes sobre a tributação, entre outros problemas. No Brasil, a instabilidade dos preços, a complexidade tributária e financeira tem causado tantos transtornos para o empresariado e para o profissional contábil, que, na maioria esmagadora das empresas, a contabilidade apenas cumpre uma formalidade legal, completamente distanciada da sua finalidade primordial. É incrível, mas é verdade. Os empresários brasileiros hoje são verdadeiros cobradores de impostos. E mais, contratam contadores para os auxiliarem nessa tarefa, mesmo em prejuízo das suas próprias empresas. Com isso, o SOCOCA, que é o sistema socialista, comunista, capitalista que a gente está acostumado a ver, né? Já sabe, né? Conseguiu um grande milagre, que foi a conversão de fariseus em publicanos. A questão jurídica na formatação dos preços. Obviamente, o ideal seria que já vivêssemos num mercado de concorrência perfeita, onde todos os preços fossem livres e que a sociedade moralmente evoluída já houvesse debelado o individualismo e a trilogia corrupção, injustiça e violência. Essa, todavia, ainda não é a nossa realidade. Daí por quê? O controle dos preços ainda se faz necessário e no Brasil, lamentavelmente, ainda carecemos da força da norma jurídica, que é a lei, para conter os deturpadores da moral e dos bons costumes e pôr a economia nos trilhos. Isso se torna necessário pelo fato de que, sem o rigor nos controles dos preços, consumidores e compradores se expõem à corrupção, à injustiça e à violência daqueles produtores e vendedores inescrupulosos, se não vejamos. Já vimos que a corrupção é a usurpação da riqueza. A injustiça
é a usurpação do direito. E a violência é a opressão do mais forte sobre o mais fraco, porque se tornou fraco, porque ele foi usurpado o seu direito e a sua riqueza. Ora, o que é um aumento de preços sem motivo justificado, senão um ato de corrupção, que implica na usurpação da riqueza do consumidor, que é o comprador, pelo produtor, que é o vendedor? Sem dúvidas, indiscutível enriquecimento sem causa. Sabendo-se que todo consumidor tem o direito de adquirir produtos de boa qualidade e por eles pagar um preço justo, como classificar um aumento injustificado de preço, senão como uma injustiça que é a usurpação do seu direito? E por que admitir como normal um aumento injustificado do preço, se ele se constitui uma violência do produtor mais forte, oprimindo o consumidor mais fraco? Opressão esta que se materializa na usurpação do seu direito e da sua riqueza. E principalmente no momento em que o consumidor se encontra em estado de necessidade. Ora, se ele não se encontrasse nessa situação, não estaria à procura dos bens ou serviços produzidos pelo produtor. Todo e qualquer aumento de preço injustificado é um enriquecimento sem causa, que atenta contra a ordem econômica e financeira, gera instabilidade da moeda, além de ser uma das principais agravantes da má distribuição das riquezas e oportunidades. Por todas essas razões, a formatação dos preços na economia, diante do atraso moral reinante na sociedade, não pode dispensar a presença do Estado e do governo, nem tampouco a força da norma jurídica, que é a lei, para coibir os abusos. A questão tributária na formatação dos preços. A questão tributária presente na formatação dos preços tem sua origem na inconveniente tributação indireta, imposta pelo Estado aos empresários e a toda a sociedade, e se agrava todas as vezes que aumenta a já insuportável carga tributária. Pode até parecer incoerência nós havermos afirmado ser necessária a presença do Estado na economia e, ao mesmo tempo, condenarmos a sua inconveniência ao se intrometer na formatação dos preços, como é o caso da tributação indireta. Justificamos a nossa posição lembrando e esclarecendo que o Estado deve promover a estabilidade dos preços e jamais a instabilidade, como a que é causada pela política de tributação indireta, cuja prova demonstraremos mais adiante. A questão financeira na formatação dos preços. A questão financeira presente na política de formatação dos preços tem raízes na restrição de crédito imposta aos empresários e nas elevadas taxas de juros cobradas pelos banqueiros na condição de monopolistas do capital. Sem capital de giro suficiente para bem gerir as empresas, mediante políticas de compra e vendas à vista e estocagem ideal, as micros, pequenas e médias empresas recorrem às políticas de baixos estoques e de compras e vendas a prazo. Com isso, ampliam o ciclo produtivo e o investimento em recebíveis, os títulos a receber, e, consequentemente, aumento da necessidade de capital de giro. Nesse momento, entram em cena os banqueiros oferecendo linha de crédito para desconto dos recebíveis. Sem alternativas, em face do absoluto abandono do Estado, os empresários são compelidos a incorporarem aos custos e à sua política de formatação de preços, inflacionando-os, o item juros. Um governo competente, à frente de um Estado ético, jamais poderia admitir essa aberração, onde governo e banqueiro, qual dois parasitas, bactérias GB, agem sugando as empresas e promovendo suas descapitalizações prematuras e anormais. A questão econômica na formatação dos preços. No vídeo onde tratamos da economia, corrupção e o pacto das elites,
quando nos reportamos à lei da oferta e da procura, demos ênfase às forças naturais do mercado, denominadas escassez e excedente. Dissemos que essas forças atuam potencializando as tendências de preços para elevação e queda, mas não são determinantes, haja vista que se subordinam ao controle e decisões políticas emanadas do Estado. Em sendo a lei da oferta e da procura passiva de controle pelo Estado, dependente, portanto, da ação do governo, não se justifica dizer que a instabilidade dos preços se ampara nessa lei, haja vista se tratar de mera questão de boa ou má gestão econômica. A questão política na formatação dos preços. De início, convém lembrar que a sociedade, ao constituir um Estado e eleger um governo, é para que esse assuma o comando daquele, com todas as prerrogativas necessárias para, entre outras atribuições importantes, gerir a economia. Para o alcance da excelência na gestão econômica, é que a sociedade confere a ambos, governo e Estado, todas as prerrogativas essenciais à imposição da sua vontade política de fazer, dentre elas, a faculdade de legislar, tributar e emitir moeda. Assim, não há que se falar na ausência de mecanismos ou condições suficientes para atender a todas as demandas sociais legítimas que justificam, respectivamente, as suas eleição e criação. Eis porque é missão do Estado buscar a excelência na gestão econômica, que é a suficiência das riquezas e a estabilidade dos preços. O componente político contido no cumprimento dessa missão é o que determina o sucesso ou o fracasso do gestor público. Diante da insuficiência das riquezas e instabilidade dos preços injustificadas, aos gestores públicos e aos partidos políticos que os indicaram, não restará outro caminho senão a demissão sumária, o repúdio social e a condenação ao ostracismo. A questão filosófica na formatação dos preços. Ao partirmos para a elaboração de uma política de formatação de preços, a primeira questão suscitada é a filosófica, cuja solução nos sugere subdividi-la em duas partes. Assim, os preços devem ou não devem ser controlados na economia? Se não, por que não? E se sim, por que sim? No caso afirmativo, quem deve controlar e quem deve fiscalizar os preços na economia? E até onde deve ir o controle e a fiscalização? A análise filosófica da primeira parte da questão visa buscar e encontrar a verdade que justifica o controle ou não dos preços na economia. Para tanto, a filosofia nos remete ao campo dos princípios da razão, a saber, vamos raciocinar. Princípios racionais da identidade, da não contradição, do terceiro excluído e da razão suficiente. Esses são os princípios racionais, né? Os princípios da razão. Muito bem. Conforme o princípio da identidade, não há como se pensar em algo que não esteja identificado. Essa é a condição do pensamento. Por essa razão, é que identificamos José, botamos o nome lá de José, e chamamos isso de camisa, dando a cada um o seu nome, ou seja, rotulamos as coisas, as pessoas, com os substantivos. Pela mesma razão, os preços dos bens e serviços na economia devem ser rotulados, utilizando-se, para tanto, os numerais, para que nós possamos identificá-los. O princípio da identidade é o que leva os empresários a imprimirem nos produtos que fabricam as suas marcas, os seus respectivos nomes, e os governos a exigirem que se imprimam nos mesmos rótulos as especificações, pesos, volumes, etc. No Brasil, causa-nos estranheza o fato de que o princípio da identidade não venha sendo observado por empresários e governos, quando se trata da impressão dos preços no rótulo dos produtos, né?
escrever ali no rótulo do produto, o preço é esse. Estranho, né? Por que os empresários, os produtores, não imprimem os preços finais, preços ao consumidor, nos rótulos dos seus produtos? Por quê? Porque os governos toleram a prática da omissão dos preços nos rótulos dos produtos. A quem mais interessa e quem está por trás da decisão de descumprir o princípio da identidade. Será que isso já não seria admitir a priori e de modo injustificado a exploração do consumidor pelo produtor? O princípio da não contradição nos ensina que não há como se pensar em algo que seja e não seja esse algo ao mesmo tempo e na mesma relação. Ele apenas reforça o princípio da identidade como condição do pensamento. Por essa razão, não podemos afirmar que o preço de R$10 de uma mercadoria exposta no supermercado, possa ser e não ser, ao mesmo tempo e na mesma relação, R$10. Essa é a condição pela qual não aceitamos uma mesma mercadoria para venda no canal varejo, por exemplo, com dois preços diferentes, e a razão porque a lei exige, nesse caso, que deve prevalecer o preço menor. A inobservância do princípio da identidade, ou seja, preços não impressos nos rótulos dos produtos, dificulta a observância do princípio da não contradição, favorecendo a corrupção, que é a usurpação da riqueza do consumidor ou comprador pelo produtor, que é o vendedor. Veja só, dentro do supermercado nós não aceitamos uma mesma mercadoria com dois preços. Ora, esse supermercado faz parte de toda a economia. Portanto, no conjunto total da economia não poderia existir o mesmo produto com dois preços diferentes. O princípio do terceiro excluído nos ensina que, diante de duas alternativas possíveis e antagônicas, não há como se pensar numa terceira. Ou seja, ou é isto ou aquilo. E não há uma terceira condição. Por exemplo, em se tratando do controle de preços na economia, que é um sistema fechado e integrado, temos somente duas opções, sim e não. Ou seja, sim, devemos controlar os preços. Não, não devemos controlar os preços. Só existem essas duas condições. Em sendo assim, o princípio do terceiro excluído rechaça uma terceira opção, como, por exemplo, no conjunto da economia, controlar os preços e outros não. Ou, ora controlar, ora não controlar os preços de certos produtos. A inobservância do princípio do terceiro excluído é causa certa de insucesso para qualquer política econômica que vise a estabilidade dos preços, a suficiência das riquezas e a sustentabilidade na distribuição da renda e das oportunidades. Eis as principais causas do fracasso do Plano Cruzado. Todo mundo se lembra do Plano Cruzado, né? Muito bem. As principais causas do seu fracasso. Primeiro, descumprir o princípio da identidade. O fato da não impressão dos preços nos rótulos dos produtos, exigindo dos consumidores andarem sempre com tabelas de preço na mão, já era o indício da fragilidade do plano. Tudo bem, nos primeiros dias que vamos com a tabela, mas logo em seguida os preços impressos nos produtos. Não tem por que ficar eternamente andar todo mundo com a tabela de preço na mão, conferindo preço na rua. Isso é um absurdo. Isso já mostrou que o plano era frágil. Segundo, descumprir o princípio da não contradição. Sem os preços impressos nos rótulos dos produtos, ficou mais difícil a fiscalização dos consumidores ou compradores e mais fácil a burla das tabelas de preços pelos produtores ou vendedores. Terceiro, descumprir o princípio de terceiro excluído. A decisão de congelar os preços dos lucros, dos aluguéis, dos salários e não os preços dos juros, olha lá, os juros, já mostrou que eram os banqueiros a quem mais convinha o famoso plano. Descumprir o princípio da razão suficiente é outro problema, né? O governo, nem antes, nem durante ou depois da edição do Plano Cruzado, jamais estruturou um controle eficaz dos preços para que fosse capaz de apurar as causas e as responsabilidades pelas suas instabilidades. O princípio da razão suficiente afirma que toda causa gera um efeito, e vice-versa.
Em se tratando do controle de preços na economia, esse princípio se aplica na análise das causas que ensejam as oscilações dos preços dos bens e serviços. A aplicação do princípio da razão suficiente na economia, ou princípio de causa e efeito, que é a mesma coisa, além de nos permitir encontrar as causas que ensejam as oscilações dos preços dos bens e serviços, ela nos permite identificar os responsáveis pelas oscilações. Se não, vejamos. Por que os preços sobem? A quem devemos responsabilizar? Observemos no exemplo ao lado que, para facilitar nosso entendimento, fixamos cada um dos valores dos itens A ao F em R$5 e calculamos o preço somando A mais B mais C mais D mais E igual a G, R$30. Veja, por exemplo, ali o preço de R$30, aí tem matérias-primas 5, mão de obra 5, lucro bruto R$5, frete R$5, juros R$5, imposto R$5. Colocamos tudo R$5 para poder facilitar o nosso entendimento. Muito bem. Vejamos nesse exemplo que os impostos aumentaram, foram para 10. E observemos nesse exemplo agora que a soma dos custos A mais B mais C mais D mais E igual a 35. Já supera, portanto, o preço G acima de R$30. Né? Então, significa dizer que aumentando o valor dos impostos, aumenta também o preço, né, das mercadorias, porque está embutido no preço, lógico. Né? E aí, o que vamos ver? Observemos que aumentando o valor dos impostos, aumenta os custos e, consequentemente, os preços. A quem devemos responsabilizar? Lógico, ao governo, que aumenta, e à sociedade, que permite. Nós não deveríamos permitir, tá? Não deveríamos permitir, sem que houvesse uma razão justa para isso. Neste outro exemplo, o que observamos? Observemos, nesse exemplo agora, que a soma dos custos, R$35, também supera o preço anterior de 30. E o que foi que aumentou? Os juros, né? Ali vemos que o juros está mais largo ali, né? A coluna de juros, R$10, os outros permaneceram 5. Observemos que, aumentando o valor dos juros, aumenta os custos e, consequentemente, os preços. A quem devemos responsabilizar? Aos banqueiros, que aumentam, e ao governo, que consente. Neste outro exemplo, permanecem todos os preços, aumenta o preço dos fretes. Né? Ou seja, a soma dos custos voltou a superar o preço de R$30. E isso implicou no aumento de preço. Observemos que o aumento dos fretes aumenta os custos e, consequentemente, os preços. A quem devemos responsabilizar? As transportadoras, que aumentam, e ao governo, que consentem. Neste outro exemplo, observamos que o lucro bruto foi aumentado para 10. Né? E aí, observemos que, aumentando o valor dos lucros, aumenta os custos e, consequentemente, os preços. A quem devemos responsabilizar? Aos empresários, que aumentam, e ao governo, que consente. Mais um exemplo, em que aumenta o valor da mão de obra direta, né? E observemos o quê? Que, aumentando o valor dos salários, aumenta os custos e, consequentemente, os preços. A quem devemos responsabilizar? Aos trabalhadores, que aumentam, e ao governo, que consente. E agora, vemos que aumentou o preço das matérias-primas para R$10, os outros permaneceram. E observemos que, aumentando o valor das matérias-primas, aumenta os custos, consequentemente, os preços. A quem devemos responsabilizar? Aos fornecedores, que aumentam, e ao governo, que consente. Portanto, não é difícil saber quem é responsável e o que causa os aumentos de preço. Resta, portanto, o governo ter um pouco mais de cuidado e cumprir a sua missão de gestor da economia. Sem a rigorosa observância do princípio da razão suficiente na análise das causas das oscilações dos preços dos bens e serviços, a economia fica vulnerável à corrupção, ao enriquecimento sem causa e à má distribuição das riquezas e oportunidades. Qual a razão da inobservância do princípio da identidade? Que é a simples impressão dos preços ao consumidor dos rótulos do produto, poupando-os da ganância, da especulação de preços e da propaganda enganosa dos escrupulosos.
porque impor dificuldades à observância do princípio da não contradição, que apenas se presta ao favorecimento da corrupção e da injustiça, que é a usurpação de riquezas e dos direitos dos consumidores na economia. Que razões justificam a transgressão do princípio do terceiro excluído, na qual o governo controla os salários e alguns preços, deixando outros completamente livres, mesmo diante da existência de oligopólios e monopólios, em especial no setor financeiro? Que razões justificam a indiferença dos governos para com a vergonhosa e renitente instabilidade dos preços na economia? Analisemos a questão moral, a formatação dos preços. A questão moral na formatação dos preços. Após analisarmos os canais de distribuição, percebemos que apenas dois atores são essenciais e de forma alguma podem deixar de se fazer presentes no intercâmbio dos bens e serviços para que haja relação produção-consumo. Esses atores são exatamente o produtor e o consumidor. Percebemos também que durante todo o percurso dos bens e serviços, os atores produtor e consumidor vão sendo substituídos pelos atores vendedores e compradores, enquanto a relação produção e consumo vai sendo substituída pelas operações de venda e compra, respectivamente. Importa jamais esquecermos que todos esses atores, sejam eles denominados produtores, vendedores, consumidores, compradores, antes de tudo são seres humanos. Assim como as relações de produção e consumo, que vão sendo substituídas nos custos dos canais de distribuição pelas operações de venda e compra, são meros relacionamentos humanos que consistem na troca de benefícios. Em síntese, todo ato de compra e venda, antes de ser um ato político, econômico, financeiro, tributário, jurídico ou contábil, é um ato moral, praticado por um sujeito e que incide sobre outro objeto desse ato, produzindo em ambos resultados e consequências. Os atos morais são classificados como positivos ou negativos, em função dos seus resultados. Resultados esses que contribuem para a harmonia ou desarmonia social. Obviamente, se perguntarmos a qualquer pessoa se ela aceita como normal a usurpação da sua riqueza e do seu direito, certamente esta enfaticamente responderá: não. Ora, um aumento de preços injustificado representa uma usurpação da riqueza e do direito do consumidor pelo produtor e será sempre motivo de desarmonia entre ambos, portanto, um ato moral negativo, gerador de desarmonia social. O juízo desses atos morais é que nos fornecerá os subsídios para a nossa conclusão final, que decidirá. Devemos ou não aceitar a política de preços livres, que concede ao produtor, vendedor, a faculdade de, quando bem quiser e sem motivo justificado, aumentar os preços dos produtos, usurpar a riqueza e o direito do consumidor, que é o comprador, e promover a instabilidade dos preços e a desarmonia social. Obviamente, do mesmo modo que se perguntarmos a uma pessoa se ela aceitaria a usurpação da sua riqueza e do seu direito, essa responderia não. Do mesmo modo, se perguntarmos à nação, a resposta será um sonoro não. Ora, se a instabilidade dos preços persiste, sem a aquiescência da nação, essa tolerância social só poderá ser justificada pelo seu absoluto desconhecimento das causas e respectivas soluções, ou por não dispor ainda dos meios necessários à coibição desse abuso. Por isso, quaisquer que sejam os motivos, a responsabilização moral dos governos será inevitável, uma vez que é uma das suas principais atribuições gerir de modo competente a economia para garantir a estabilidade dos preços e da moeda, a suficiência das riquezas, o pleno emprego, o crescimento e o desenvolvimento com justiça econômica, financeira e social. É uma missão trabalhosa? Certamente, mas tão somente para os governos corruptos e preguiçosos. Na sequência,
Conheceremos o segredo dos estados de riqueza e de miséria das nações. Veremos os efeitos da corrupção e da má gestão governamental nas áreas econômica e financeira, refletido nos índices de Gini e no PIB das nações. Conheceremos também as manipulações e maquiagens do PNB, ofuscando o retrato das desigualdades entre pessoas e entre nações, a principal função do Estado e a corrupção macro no atacado e no varejo, enquanto causa primária dessas desigualdades. Adquira os vídeos, exiba-os no trabalho, na escola, nas reuniões entre amigos e principalmente em casa, sua família.